Começando por aqui, mais um podcast. Sejam todos bem-vindos no canal Juliana Rangel News, né? Você que já está inscrito aqui, já ativou o sininho, muito obrigado pela sua audiência. Canal chegando aí a 1 milhão de visualizações. A gente está muito grato por sua audiência, tá? Conteúdos exclusivos, jornalísticos aqui todos os dias, que você pode assistir o horário de onde você estiver. E também ouvir a gente aí pelo Spotify, tá bom? Meu convidado de hoje aqui, faz tempo, viu, gente, que a gente tá tentando marcar um bate-papo, mas hoje, ó, peguei na marra, falei, ó, vai ser hoje. Mas é muito legal, porque é uma pessoa que eu conheço aí de longa data, e a gente vai falar um pouquinho hoje da trajetória dele, também um pouco de mudanças de mercado, né, e tudo mais. Recebo hoje aqui Tanielson Campos. Tanielson, que é diretor executivo da B-Hub, mas tem uma passagem muito extensa aí pelo mundo dos negócios, né? Hoje, atuação aí na liderança, concepção e execução de eventos de grande porte, mas também, Tanielson, você ia falar de tudo um pouco, né? Que hoje é o seu principal aí com a B-Hub, mas são tantos anos já em Ribeirão Preto, né? Vindo de Franca, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Juliana Rangel. É, assim, uma felicidade muito grande estar aqui com você. Você que é uma jornalista importantíssima de Ribeirão Preto, fala da tradição, a gente fica até preocupado quando pensa com isso, fala, nós estamos ficando velhos, né? Mas, assim, você tem uma referência em Ribeirão Preto, te acompanha há muito tempo, a gente já fez muita coisa juntos. E desde quando estava prefeitura, você acompanhando todos os trabalhos. Então, você é uma referência super respeitada em Ribeirão Preto pela tradição de jornalismo sério, comprometido, levando informação correta. Isso é muito legal. O jornalismo, ele precisa ter essa credibilidade, ele precisa ter esse reconhecimento que o nome Juliana Rangel, a jornalista Juliana Rangel, tem. Então, muito feliz em falar com você, em estar aqui com você hoje, ser entrevistado por você. A gente que agradece. Bom, engenheiro civil, né? Engenheiro civil, saí de Franca, mudei para Ribeirão Preto para fazer faculdade. Quantos anos já em Ribeirão, Tanielson? Eu tô mais tempo em Ribeirão do que eu vivi em Franca, né? Eu já tô há quase uns 30 anos em Ribeirão Preto já. Então, eu saí muito novo de Franca, morei em Franca, tive a oportunidade de morar em outras cidades durante esse período também. Estou contando como um todo, mas eu fiquei 1 ano em Santos, fiquei 1 ano em São José dos Campos, fiquei um período em Araçatuba, um período em São Carlos, no começo da minha carreira, mas assim, somando todo esse tempo, a principal casa sempre foi Ribeirão, porque minha família, eu casei aqui, meus filhos nasceram aqui, minha casa sempre foi aqui, ficou o tempo todo aqui, mesmo quando eu estive fora. E você fez uma carreira muito consolidada em Ribeirão Preto, aí passando por vários lideranças importantes, cargos importantes que a sua atuação fez diferença na sociedade, né? Vamos falar aí. Eu te conheço da época da política, né? Então vamos falar o Tanielson da época do Daerp. Isso. Ali acho que foi meio uma bomba, né? Foi muito interessante, eu me orgulho muito da minha trajetória, sabe? Eu fico muito feliz e em cada uma delas eu tenho aquele negócio importante, a gente ter história para contar, Exato, né? Então eu me orgulho muito de cada passagem. Eu mudei para Ribeirão Preto, eu vim fazer faculdade, como eu disse, eu fiz aqui no Moura Lacerda, que é uma faculdade super tradicional de engenharia, super reconhecida. Eu sou da época ainda do Tozeto, como professor e diretor de engenharia. Então, grandes referências. Se eu começar a falar o nome dos professores aqui, para quem é da área da engenharia, todos muito importantes nessa área. Os donos das grandes construtoras hoje aqui, todos foram do Moura Lacerda. Então, eu me orgulho muito ali do Moura Lacerda. Mas eu fui logo na sequência para São Carlos. No dia da minha formatura, eu arrumei meu primeiro emprego. Na engenharia mesmo? Na engenharia. Eu me formei em Ribeirão Preto, um amigo veio para a formatura. E eu sempre gostei de fazer coisas assim grandes, né? E aí na minha formatura eu tinha mais ou menos 150 convidados para a festa de formatura. Meus, né? Eu era do Rotary, eu era desde pequeno do Interact, Rotaract. Você sempre foi bem relacionado. Gosto muito sempre de gente, né? De amizade, de relacionamento, de conexões. Meu casamento tiveram 600 pessoas na festa. Minha formatura teve 150 convidados meus, né? Então assim, eu sempre gostei de gente. Já vem desde essa época. De gente, de relacionamento, de
pessoas. E veio um amigo meu que era do Rotary de São Carlos, e ele me conhecia do Rotaract, a gente fez um intercâmbio junto, eu fiz um intercâmbio pelo Rotary para a Argentina, que é o IGE, né, que é um intercâmbio de grupo de estudos, onde você vai ali para conhecer profissão e tudo mais. E lá eu fiz junto com esse companheiro de Rotary, e ele, assim que eu me formei aqui, me fez o convite para ir trabalhar na empresa dele, uma empresa de engenharia em São Carlos, chamava-se UTI do Lar. A concepção era de aquele monte de estudante que tem ali, ou mesmo de professores que ficam fora de casa o tempo inteiro, fazer a manutenção das casas. Hoje é muito conhecido isso como marido de aluguel, né? Mas imagina isso lá no ano 2000, então há 24 anos atrás, esse pessoal já fazia essa manutenção e eu comandava uma equipe de funcionários, vários funcionários que saíam ou com a motinha, ou com a pampinha na época, e saveirinho, e ia fazer a manutenção nessas casas. E como eu estava em São Carlos, eu já me inscrevi na minha pós-graduação lá na Federal de São Carlos, onde eu fiz gestão. Então, gestão com ênfase na gestão urbana das cidades. Então, manutenção da cidade, cuidar da cidade como um todo. Então, eu fiz ali gestão urbana na Federal de São Carlos, além da engenharia civil. Mas depois a minha namorada morava em Ribeirão Preto, eu ficava semana em São Carlos, foi a primeira vez que eu fiquei com essa experiência de viajar. Eu ficava a semana toda em São Carlos, voltava no final de semana. E aí um dia eu falei, bom, eu preciso voltar para Ribeirão, cidade maior, onde as coisas acontecem. E eu saí de Franca para ir para a cidade maior. E aí vim para Ribeirão Preto. Me orgulho muito dessa passagem para São Carlos, mas volto para Ribeirão Preto. No dia que eu cheguei em Ribeirão Preto, arrumei meu segundo emprego aqui já. Numa empresa que chamava Ambiental, que era uma empresa, na época, que cuidava do meio ambiente. Então, ela poda de árvore. Mas é que tem até hoje, né? Existe até hoje, mas ela mudou de nome. Tá. Hoje ela se chama Carvalho, né? Multisserviços. Na época ela chamava Ambiental e ela cuidava de poda de árvore, de limpeza de boca de lobo, limpeza em geral e de paisagismo, de área verde em geral. E essa empresa, eles me chamaram e falaram, você é engenheiro civil, está mudando para cá, a gente quer montar o departamento de engenharia. E ali, então, eu fui convidado para entrar nessa empresa, comecei a trabalhar, entrei como engenheiro, montei o departamento de engenharia, começamos a pegar obras, começamos a fazer obras de todos os jeitos, e ali eu virei diretor de engenharia, onde eu contratei vários engenheiros para trabalhar no meu departamento, e eu fiz um acervo gigante de obras. Então, eu construí presídio, construí prédio que eu morava no Jardim Botânico, eu fui morar no prédio que eu fiz. Olha só. E eu fiz lagoa de tratamento de esgoto, eu fiz ponte, eu fiz rodovia, eu fiz pavimentação de condomínio, eu fiz escola, eu fiz casas. Então foi feito um acervo gigante. Eu lembro que eu trabalhei 10 anos nessa empresa. E esses 10 anos, como eu participava de licitação pública, eu fazia acervo de todas essas obras do CREA, que é o registro que o engenheiro faz no CREA. E eu lembro um dia da menina do CREA falar assim, da funcionária do CREA, falar, nossa, você é um dos principais engenheiros com mais acervo aqui no CREA, na época. Eu já estou há muito tempo fora dessa área, mas na época eu tinha uma quantidade de acervo, eu tinha pastas e pastas de acervo de obras concluídas para poder participar de licitações. Então, eu me orgulho muito de virar diretor de engenharia dessa empresa, e aí eu comecei a fazer muito relacionamento, principalmente com os prefeitos da região e com grandes empresários para fazer grandes obras. Então eles me chamaram e falaram, foi a primeira vez, uma grande mudança. Agora a gente acabou de falar, fiz uma palestra sobre futuros agora, né? E a gente falou muito sobre as mudanças, os saltos para o futuro, as mudanças que acontecem. A primeira grande mudança que eu fiz na minha área profissional, Juliana, foi de sair de engenheiro civil e virar diretor de engenharia e virar diretor comercial. Porque eles viram um relacionamento que eu estava com grandes empresários e com os prefeitos da região e falaram, não, você vai agora deixar a engenharia que você criou dentro da mesma empresa, você vai virar diretor comercial da empresa. Áreas totalmente, na verdade, diferentes, mas que, na verdade, você, dentro da engenharia, você já fazia essa questão do relacionamento, né? Era muito importante ter o conhecimento da engenharia para poder vender, né? Você ia ali e somava. Mas o relacionamento tem que ter. Mas o relacionamento é o que importante. Bate o martelo ali, não tem jeito. O mundo vive de relacionamento, né? O mundo vive de relacionamento e de vendas. Existem muitos bloqueios. E aí fica uma dica para todo mundo, né? Que fala assim, eu não gosto de vender.
Mas aí você tem que pensar que você se vende o tempo todo. Você se vende como amigo, você se vende como uma boa pessoa para o trabalho, você se vende independente da profissão que você exerce. E ali a gente, nessa profissão, nessa grande mudança, eu saí da engenharia, fui para o comercial e fui aprender a vender. O relacionamento eu já tinha, mas eu tinha que aprender a vender. E aí tem técnica. E aí você tem que aprender várias técnicas e várias maneiras de convencer o cliente ou de mostrar para o cliente e atender o cliente da melhor maneira possível, né? Porque o vendedor não pode ser charlatão, né? De vender e não entregar, ou então de vender aquilo que a pessoa não precisa. Então, você tem que entender o cliente, você tem que entregar para ele aquilo que ele precisa. Muitas vezes, às vezes tem que ser completo, né, Tonilson? É o pré, o durante e o pós-venda, né? O pós-venda é isso tudo é o relacionamento, importantíssimo, porque senão você faz uma venda só, né? Então, não fideliza. E o bom vendedor é aquele que nunca está pensando naquela venda, ele está pensando em construir o relacionamento para que ele tenha vendas para o resto da vida, no tempo que ele ficar ali, ou mesmo mudar de emprego, de área, de lugar, ele vai ter acesso a essa pessoa e vai conseguir mostrar e continuar esse relacionamento e fazer suas vendas. Então ali eu fiz essa primeira mudança. E aí houve então, por conta de estar como diretor comercial dessa empresa e muito relacionamento, houve uma outra grande mudança na minha área, que aí foi sair do setor privado e ir para o setor público. Eu conhecia vários prefeitos e recebi o meu primeiro convite. Então, quando você foi para o setor público? Que ano que foi? Foi no ano de 2009. Então, no ano de 2009, eu assumi um problema, porque o DAERP e Ribeirão naquele ano estava uma confusão. Por isso que eu te falei que era uma bomba na época, porque na época eu ainda era jornalista do jornal A Cidade, eu cobria política. E o DAERP... E eu sei bem o que se passava dentro do DAERP, ali a loucura que era. O DAERP tinha brigado com a imprensa, né? Então a imprensa também estava assim, todo dia a imprensa ia. Eu tenho várias histórias legais da imprensa lá no DAERP. Mas a gente ia todo dia respondendo o DAERP, aí pegou o DAERP, e eu lembro que uma das perguntas que me foram feitas para assumir o DAERP é se eu tinha coragem. Você tem coragem de assumir? Porque realmente que ninguém queria. Realmente foi uma batalha gigante. Mas ali eu fiz um dos grandes trabalhos também, eu me orgulho de vários deles, né? Como eu disse, um trabalho muito legal, que foi até o brand da própria empresa, de mudança da empresa, mudança de consciência dos funcionários, de como as pessoas da cidade viam o DAERP, a coisa negativa, como a imprensa né? via. Então, a mudança, porque assim, imagina que você tem uma empresa pública, mas uma empresa que vende uma água mineral, uma água de excelente qualidade, que a gente vira e mexe, as pessoas caem na besteira de falar, vamos pegar água do Rio Pardo, tratar a água. Gente, a gente tem em Ribeirão Preto água mineral, água de excelente qualidade. E aí as pessoas não viam isso pelo lado positivo, só pelo lado negativo, da falta da água, do vazamento. Só os problemas eram evidenciados. É que também ali, né, Tonilson, o DAERP veio também de uma longa trajetória negativa até de gestão também, né? E aí o que acontece? Eu cheguei lá, os carros todos eram velhos, os equipamentos velhos, os funcionários desanimados, não tinham uniformes velhos. Então todo mundo olhava para aquilo, era aquele negócio levado. Então a gente fez essa mudança, a começar pelo logo. O logotipo do DAERP, não sei se você se recorda, era uma torneirinha caindo água. Que tinha o sentido de que ela fornecia água para as pessoas. Mas parecia mais uma água vazando. Mas você estava vazando água, você estava perdendo água, desperdiçando água. E eu fiz essa mudança até nisso, de a gente transformar o logotipo do DAERP, se você olhar hoje, é uma caixa d'água. O logotipo ali, a onda da água cheia, porque nós temos a água para você se você precisar, mas nós estamos cuidando da sua água. Então, toda uma mudança subliminar, uma mudança da preservação, de você cuidar disso. E mudança, assim, de compramos veículos, compramos caminhões, compramos equipamentos, colocamos uniforme nos funcionários, fizemos palestras, treinamentos, homenagem para os funcionários que batiam meta, que conseguiam atender bem as pessoas, homenageamos
tínhamos mulheres funcionárias do DAERP, então fizemos muito. A homenagem para as mulheres foi uma gotinha d'água, eu arrumei patrocínio. Era um pingente que era uma gotinha d'água. Ela era funcionária do DAERP e ganhou uma gotinha d'água para usar ali, um pingentinho que elas ganharam. Então, assim, esse reconhecimento das pessoas, nós levamos as pessoas para começar a visitar o DAERP, começamos a mostrar a importância do DAERP e para a imprensa também, começar a mostrar para as pessoas o que era aquela empresa, o que ela fazia, o que tesouro eu lembro, que ela tinha. Como jornalista, na época, que isso foi uma grande mudança, que eu senti a diferença quando você assumiu. Você atendia a imprensa. Eu atendia Você todos... sempre estava acessível. Então, por exemplo, às vezes te ligava altas horas da noite para um retorno, alguma coisa que tinha acabado de acontecer na Câmara e tal. Você sempre atendia, você sempre falava. Não tinha uma blindagem sua, algo... Isso foi mudando muito também ao longo do seu tempo lá, de ter o que? Essa transparência. Eu nunca deixei de atender nenhum veículo, nenhum órgão da imprensa ou jornalista que pediu alguma informação. A gente deu todas as informações. Tem até uma passagem muito interessante. Um dia eu fui convocado para ir na Câmara Municipal de Ribeirão. Não sei se você lembra disso, essa passagem. Tinha um vereador em Ribeirão Preto, chamava Oliveira Júnior. Se lembro. E ele fazia uns pedidos absurdos ali. E eu não podia atender o que ele me pedia. E ele foi ficando bravo com isso, ficando bravo. Um dia ele resolveu me convocar lá na Câmara Municipal para fizeram uma audiência para mim. Então, eu tive, assim, eu posso falar que eu tenho uma sessão da Câmara feita inteira para mim. Todos os vereadores de Ribeirão Preto com uma sessão só para me atender. E eles fizeram, na verdade, um interrogatório, né? Eles fizeram ali quase que uma sabatina. Não, foi uma sabatina ao vivo, passando pela TV Câmara. Eu lembro que o Cícero era o presidente da Câmara, e ele falava ainda, fazendo propaganda, falou, daqui a 15 dias, daqui a 10 dias, daqui a 5 dias, né? Quinta-feira que vem, o superintendente da DAERP estará aqui conosco. Mandem suas perguntas. Então, eles ficaram 15 dias pedindo pergunta para a população. Eles convocaram a população para ir assistir. E eles falaram, queria te derrubar, na verdade. Ele queria me derrubar. Convocou... Tipo, hoje eu derrubo hoje ele cai. E chamou a população para estar lá. Você que tem problema de falta d'água, você que tem problema... Convocou aquilo, a Câmara estava lotada de gente, todos os vereadores. Eu não me lembro disso. Acho que eu não cobri isso. Eu tenho isso gravado num DVD lá em casa. E até preciso passar isso, né? Porque o DVD tá acabando, passar isso pra mídia. E essa sessão tá lá gravada. E eles fizeram essa sessão e o Cícero falava, e quem tiver pergunta pode mandar aqui que eu leio no ar ao vivo aqui a pergunta. Quem estiver assistindo pela TV Câmara. Eu lembro direitinho, eu tinha um motorista lá no DAERP e eu falei assim pra ele, quando ele tava me levando, eu falei, eu estou me sentindo hoje que eu estou indo fazer um vestibular de medicina da USP ao vivo televisionado, assim, para as pessoas assistindo as respostas, porque eu estava indo para uma sabatina e essa sessão aconteceu ali, fizeram todas as perguntas, começaram a fazer perguntas, eu fui respondendo, perguntava, respondia, claro, Juliana. Tinha gente que falava assim, na rua, fulano de tal tá vazando água. Aí eu pegava, não, vou anotar aqui, nós vamos mandar, não tem como saber todos os lugares que tá vazando água na cidade, eu vou anotar e vou mandar a equipe lá. Então, na tal lugar tá vazando esgoto, perfeitamente, vou anotar aqui. Agora, quando a pergunta era de como funciona, ou como que eu fui explicando pontualmente cada uma daquelas perguntas, de todos os vereadores. E eu me lembro que no final os vereadores iam até a tribuna, o Bertinho, por exemplo, Scandioso, subiu na tribuna e falou, hoje nós tivemos uma aula de DAERP aqui, eu sou vereador há tantos anos e hoje aprendi como funciona o DAERP. Então tem tudo isso gravado lá e os vereadores todos subindo. O Oliveira não subiu na tribuna para dar os parabéns, mas a maioria dos vereadores subiu na tribuna para dar os parabéns. E eu lembro só para encerrar isso, eu cheguei em casa, guardei esse DVD, meus pais moram em Franca ainda até hoje, já estão velhinhos agora, mas moram em Franca, e eu cheguei um dia, meu pai foi na minha casa, eu dei o DVD para ele, falei, pai, assiste esse DVD. E ele levou o DVD embora e esqueceu. Levou e deixou na casa dele lá, esqueceu o DVD. Tá lá até hoje. Eu preciso pegar isso e passar para guardar como lembrança. E ele um dia me ligou, chorando. Filho, eu queria te dar os parabéns aqui, fiquei muito feliz de ver aí que a sua explicação, você conseguiu explicar todas as perguntas. Então isso é uma coisa que enche a gente de orgulho, assim, de falar missão cumprida, né? Que eu consegui ali sair e explicar todas as Você ficou quanto tempo à frente do DAERP? Fiquei quase 2 anos. Depois você foi pro turismo.
Aí aconteceu isso. Depois que a gente acalmou um pouquinho... Essa foto é antiga. Essa é de lá quase, eu acho. Não, Essa foto é daquela época. Não da ERP não, mas é daquela época. É mais ou menos daquela época lá. Eu fui lá no... O da ERP foi calmando as coisas, a situação foi ficando mais calma. Em ordem. Aí a prefeita tinha aberto a Secretaria de Turismo, criado... A Darcy Vera. A Darcy Vera prefeita, ela criou a Secretaria de Turismo. E eu lembro Você foi o primeiro, então, né? Na verdade, foi Humberto Pereira Lima. Humberto, verdade. Humberto ficou um curto período, Humberto ficou alguns meses, e Humberto pediu para sair, teve alguns problemas, eu não lembro bem o que aconteceu, que o Humberto saiu, e a Darcy ficou de novo, sem secretário, nessa vez de turismo. E aí a Darcy, então, me fez o convite para assumir a Secretaria de Turismo, onde eu fiquei por mais 6 anos. Né? Fiquei mais 6 anos à frente da Secretaria de Turismo e lá... Ficou o governo todo dela, então, Fiquei o governo todo, peguei a Gláucia Berenice como prefeita, né? No final, nos últimos anos. Nos últimos anos eu fiz um acúmulo de 3 pastas, né? Quando a Gláucia assumiu, eu já há 6 meses acumulava a diretoria administrativa e financeira do Instituto do Livro. Então, eu estava secretário de turismo e diretor do Instituto do Livro. E depois que o DAERP ficou com vago, sem ninguém, precisava de alguém para ir para lá. E eu, como já tinha tido essa experiência, fui assumir, então, de novo, o DAERP. Foi a segunda vez que eu assumi por 2 vezes, já em 2 gestões, o DAERP, e acumulando a Secretaria de Turismo e a diretoria do Instituto do Livro, né? Então, assumi 3 passos, um salário só, porque quando você está numa coisa pública, é um salário só e 3 funções importantíssimas de grande responsabilidade, onde a gente responde inclusive com os nossos próprios bens, né, se fizer qualquer coisa errada. E tive mais essa oportunidade de assumir o DAERP. Mas no turismo, tivemos várias grandes ações aí, coisas que foram muito legais de fazer. Como, por exemplo, eu fiz de 5 provas de Stock Car, uma foi o Humberto ainda que fez, a primeira, mas eu consegui fazer 4 provas de Stock Car aqui em Ribeirão Preto. Lembro bem. Nós tivemos aqui em Ribeirão ainda, e nenhuma delas deu nenhum problema, nós tivemos problema de prestação de contas na primeira prova, que não fui eu que fiz. Então, eu até fui chamado depois na Câmara um dia também para explicar o que tinha acontecido na primeira, mas eu pude dar as informações... Foram 5 edições. 5 edições. Você fez 4. Eu fiz 4. Eu fiz da segunda até a quinta. E nenhuma delas teve nenhum problema, todas elas completamente corretas. A primeira teve um problema de prestação de contas junto ao Ministério do Turismo, que tinha enviado uma verba, e ela era uma verba de publicidade, que eles não prestaram conta do jeito que tinha que ser feito, apesar de que de tudo que eu vi, não teve nada errado, de roubo, nada disso, só não prestaram conta de maneira correta. Mas não foi na minha gestão, e eu cheguei até na Câmara explicar isso, e depois nos outros 4 gestões, tudo completamente correto, e foi muito legal ter feito as provas de Stock Car. Outra coisa muito legal foi trazer a seleção da França para Ribeirão Preto, né? Então, a França, e aí tem um negócio muito legal, porque assim, a França é um país rico, e um país conhecido por falar, o francês é metido, o francês é exigente, o francês ele não gosta nem que fale inglês com ele é muito personalista, E o francês tem dinheiro para ficar em qualquer lugar do Brasil, ou me passa a relação dos 10 melhores hotéis do Brasil. Eu vou escolher um desses 10 para ficar, eu vou ficar no melhor. O francês tinha a possibilidade de ficar em qualquer lugar. E era uma seleção campeã do mundo, ela já tinha um título mundial, então a seleção agora já tem 2, né? Mas era uma seleção campeã mundial, tinha lá o Ribéry, tinha grandes jogadores. E eu, sem recurso, fazendo de novo aquela captação dos empresários, pedindo ajuda, juntando, conseguimos trazer a seleção da França para ficar em Ribeirão. Dá um podcast só para contar essa história, porque a história é gigante, a história é muito engraçada, passamos apuros, né? Passamos coisas engraçadíssimas. Fui para a França com um grupo de empresários por 2 vezes, juntamos aqui uma caravana para ir até lá, recebi os franceses aqui várias vezes e conseguimos conquistar a seleção da França para ficar em Ribeirão. Então essa é também uma grande venda. Se a gente for falar de vendas, essa foi uma das grandes vendas que eu fiz na minha vida. Mas qual foi o maior perrengue que você passou nessa época?
Olha... Porque, gente, administrar tudo isso não foi fácil. Não, mas aconteceram várias coisas, assim. Essa história é realmente muito engraçada. Os franceses não queriam ficar aqui de jeito nenhum. É que é longa essa história. Eu adoraria contar ela. Se eu começar a contar, nós vamos ficar só nisso. O francês não queria de jeito nenhum ficar aqui em Ribeirão Preto. Eles vieram para almoçar, era para cumprir tabela. E a gente foi criando várias fases, várias expectativas para que eles convencessem os a ficar aqui. E foi dando certo. Mas um perrengue importante que a gente passou, eu até brinco, né? A gente conta a história de viagem. Quando a gente vai viajar, a gente contar, eu subi na Torre Eiffel, né? Não tem graça nenhuma, mas contar aquilo que deu errado é aquilo que todo mundo quer ver, né? É muito engraçado, é divertido, é o que vale. Porque todo mundo tem perrengue, gente. O sucesso vem dos perrengues, né, Daniel? Isso não tem jeito, é o que te constrói, o aprendizado, te amadurece, Mas teve um perrengue aqui no Brasil. Teve um perrengue aqui um dia que a gente tentou convencer a caravana dos franceses a ficar aqui e jantar com a gente aquele dia. E eu tinha um amigo aqui que era dono do Essência, era um francês, tinha um restaurante chamado Essência. Eu lembro. Em cima da Mini Cooper, hoje não é mais, hoje é a Porsche ali, mas era um restaurante redondo. Lembra? Embaixo era a loja da Mini Cooper, lá em cima, francês, maravilhoso. E eu conversei com ele era francês, falei, eu tô trazendo a seleção da França. Isso, ele foi embora daqui. Foi embora, tá nos Estados Unidos hoje, ainda é amigo de Instagram, de eu fui na inauguração, lembra? Ele fez um passaporte. Eu ganhei o passaporte. É muito legal. Do restaurante na época. Muito legal. Que era algo VIP. Era excepcional o restaurante A dele. vida gastronômica em Ribeirão é sensacional, né? Tem muitos restaurantes fantásticos e tal. E esse era um deles. Mas voltando ao perrengue. Uma pena. E voltando ao perrengue, um dia eu combinei com ele. Falei, posso trazer a equipe aqui? Então, vários franceses e tal. Não, pode, eu vou patrocinar. A gente não tinha dinheiro. Ele falou, vou patrocinar. Eu organizo aqui um jantar, você pode convidar eles e tudo bem. Eu cheguei para os franceses que é o dia inteiro falando na cabeça deles. Da hora da manhã que eles chegaram aqui até de noite, eu falando, você vai jantar comigo no restaurante francês e tal. E eles, não. Tá bom, então não vai, vamos embora. Chegou no final da noite, eles foram se encantando tanto com tudo que a gente foi fazendo ao longo do dia, que eles resolveram ficar e dormir em Ribeirão Preto, no Hotel JP, onde eles acabaram ficando durante a Copa, e jantar. Só que eles me falaram isso na hora de ir pra janta. Nós vamos. E aí eu liguei no Essence e falei, o pessoal vai. Ele falou, não vai. Não vai porque eu tô com a casa lotada. Até porque era um espaço menor, era algo muito selecionado, não tinha, né? Ele falou, eu ia fechar a casa pra vocês, eu ia patrocinar esse jantar, eu ia receber a comitiva aqui. E depois ele ia usar isso até como publicidade e outra. E era uma honra para ele como francês receber a delegação francesa e tal. Que não eram os jogadores ainda, né? Mas eram os diretores. Eles vieram para ver como era tudo. E aí ele ligou e falou, não tem onde receber, tá tudo lotado. E aí eu fiquei desesperado, porque como é que eu ia falar isso pros franceses? Foi o primeiro perrengue. E tinha uma pessoa da Aliança Francesa, que a gente chamou todas as pessoas que podiam ajudar, né? E tinha uma pessoa da Aliança Francesa e ela falou, não, resolvo esse problema, pode ficar tranquilo. Tem um outro restaurante francês aqui, que o chefe é brasileiro, mas morou na França há bastante tempo, que era o Flor de Sal, que era ali no centro também, pequenininho, também gastronomia maravilhosa, tudo bem. E ela falou, eu ligo lá, tô sempre lá, sou amigo do cara, ligou, falou, resolvi. Já fiz a reserva, vocês estão aí, vai dar umas 25 pessoas entre os brasileiros que estão acompanhando a comitiva francesa. Eles vão fechar lá, hoje tá tranquilo e vão, pelo menos a grande parte, e vão atender vocês. Eu falei, que lindo, né? Resolveu 50% do meu problema. Que agora eles têm onde jantar, mas quem vai pagar essa conta? Porque até então era patrocinado, né? Era patrocinado. E eles foram para lá. E o meu desespero foi a hora que eles chegaram e eles queriam conhecer tudo e ver. E ele entrou, abriu a porta e falou, cheiro de França. Então, chamou um já, nossa, né? Você já ficou mais... Sentamos na mesa, ele fez uma mesona em U, era um U assim, sentou todo mundo em volta daquela mesa e o chefe da delegação, Erwan Leprevost, ele pegou o cardápio, virou pro chefe, mandou chamar o chefe, conversou com ele, o chefe falava francês, bateu papo, conversou, conheceu o cardápio inteiro, perguntou. Aí ele virou para mim e falou assim, eu quero todos os pratos. Pode trazer tudo, pô, aqui na mesa, nós vamos degustar um pouquinho de tudo que a gente quer conhecer. E aí começou a pedir os vinhos. Pediu a carta, começou a pedir os vinhos e começou a descer vinho, aquele vinho um atrás do outro. E eu comecei a olhar aquela conta e eu falei... essa conta vai para onde? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? E aquilo foi me dando um desespero que eu nem tomei vinho, acho que eu não comi nada. Tipo, não, tô
Eu só vi aquele pessoal comendo e a gente falando, e aquele pessoal, e todo mundo comendo, e eu falando assim, o meu cartão acho que não deve nem dar crédito pra pagar essa conta aqui. Eu vai depois Na época não tinha Pix ainda, não dá nem pra fazer como é que eu vou pagar essa conta? E aí aquele negócio foi indo, e aquilo, o restaurante ia fechar, e ele foi ficando, eles ficaram até de madrugada, foi todo mundo embora do restaurante, eles foram ficando ali, e comeram, e bateram papo, tomaram vinho, ficou uma delícia, eles adoraram, aquilo foi maravilhoso. Aí, ó, então vamos embora, porque amanhã nós temos voo, eles estavam com um avião fretado, um jatinho, e no outro dia eles iam embora, para ir visitar outras cidades. E aí ele falou, ó, agora nós precisamos ir, vambora, tá bom. Aí, ó, falou para mim, pode pedir a conta, e aí veio o cara e falou assim, um cafezinho, a conta, aí pediram café, tomaram um café, e a conta. Aí o cara veio e deu a conta na minha mão assim. Quanto deu a conta? A hora que eu chegou aquela conta, eu não sabia mais o que fazer. Peguei a conta na mão assim, fiquei com medo de abrir a conta. A hora que eu peguei a conta, ele bateu a mão na conta, falou, essa é minha. Deixa que eu pago. A hora que ele falou que você sabe que eu nem falei assim, ó, você tem certeza? Eu falei, melhor não correr assim. Imagina, a gente paga, você nem insistiu. Essa é minha. Eu falei, muito obrigado. Qual foi o valor da conta? Eu não vi. Eu não já que ele bateu a mão e pegou a conta... Nos seus cálculos... Não, eu nem 30 mil para mais. Porque assim, ele pediu, olha... Para mais. Porque assim, só os vinhos, só né? Só os vinhos. Ele pediu vinhos franceses. A casa era bem legal, tinha vinhos excelentes. Ele pediu... Boa carta de vinhos, uma né? carta de vinho, pediu vinhos franceses, pediu comida e pediu o cardápio inteiro. Pediu todos, porque ele queria experimentar. Então ele pediu todos os pratos, todas as entradas, todas as sobremesas. E aí, eles estavam em muitas pessoas e tinham mais alguns brasileiros acompanhando. E a gente, assim... Porque a FIFA... Ela mandava alguns brasileiros como tradutor, como olheiros para acompanhar, para não dar nada errado. Então tinha o pessoal da FIFA, tinha o pessoal da comissão de Ribeirão, que era nossa, e tinha o pessoal da França. Então várias pessoas ali. E aí tinha o pessoal da Aliança Francesa, o pessoal que estava aqui que a gente convidou. Então acabou indo aquele monte de gente. E eles pediram comida para todo mundo e bebida para todo mundo e a coisa foi andando, mas... Esse foi um dos perrengues que a gente passou engraçados, mas deu tudo certo. A França ficou em Ribeirão e foi muito legal. Mas isso aí foi o checkmate, né? Acho que foi a decisão que falou isso lá, não, nós vamos ficar em Ribeirão. Mas você sabe que depois disso tiveram... eles vieram várias vezes. Essa foi a primeira vez. Essa foi a primeira vez que eles vieram. Depois disso, essa foi a decisão de voltar. Porque eles não iam... Ribeirão não estava na parada. Eles não iam nem voltar, eles voltaram várias vezes depois disso, porque aí tinham que ver a questão do trânsito, da segurança, o hotel precisou fazer reformas, aconteceram várias coisas, o Botafogo, que é onde eles usaram de centro de treinamento, foi feito reformas, trocou gramado, arrumou gramado, foi feito vestiário, foram muitas as ações que foram feitas para a França ficar em Ribeirão. E valeu a pena para Ribeirão, Danielson, ter tido Valeu. a Poderia ter aqui? Valido muito mais se a cidade tivesse aproveitado a vinda. Mas a cidade, a prefeita na época não entendeu aquilo como não fez as ações que precisariam ter sido feitas para aproveitar mais. A visibilidade, né, para a cidade. A seleção da França queria adotar uma creche. A seleção da França queria fazer uma praça e fazer um monumento, alguma coisa, tipo... Não sei se você já foi em cidades onde tem a Praça do Papa. O Papa foi lá e eles construíram uma praça para lembrar a passagem do Papa. A seleção da França queria patrocinar uma praça. A seleção da França queria patrocinar uma creche, fazer ações sociais. Ela ia fazer uma fanfest na porta do teatro para que as pessoas pudessem assistir os jogos, trazer os torcedores franceses para cá. Mas depois que a França decidiu ficar em Ribeirão, não houve nenhuma contrapartida de Ribeirão para que atendesse a seleção da França aqui. Então, a seleção da França foi... nós fizemos de tudo para trazer e depois nós meio que deixamos... já conseguiu, tá bom. Do mesmo jeito que não teve investimento em dinheiro para trazer, depois precisava ter tido algum carinho e não foi feito. Então... Para aproveitá-los melhor, Para aproveitá-los melhor. Então, o Teatro Pedro II antes prometeu, a gente conversou com a prefeita, conversou com a presidente do teatro na época, eles pediram algumas coisas e aceitaram todas essas coisas para a seleção da França ficar aqui. Depois que aceitou, aí, mas começou a criar dificuldade, mas não dá para fazer desse jeito, não dá para tirar essa cadeira aqui, não dá para não sei o quê. Então, assim, aí começou a criar dificuldade, aí eles ficaram bravos até, porque, prometeu e não cumpriu. E aí eles não fizeram o que eles queriam fazer também.
Já que a gente tá falando dessa época, por que a Stock Car foi embora de Ribeirão na época? Na verdade, a Stock Car custa muito caro para fazer. Ele precisou de buscar recursos para patrocinadores e tudo mais. Porque era um evento que, assim, financeiramente para a cidade era excepcional. E a visibilidade que dá é sensacional. Mas ela custa muito caro, precisa de muito patrocínio. E aí demanda de buscar esse patrocínio. Mas esse patrocínio quem buscava era a Stock Car. A Stock Car em grande parte, mas a prefeitura também. Também teve que fazer. Também, verba do Ministério do Turismo. Houve um pedido Meio de verba que aqui. para se comprar a licença para se ter a Stock Car em Ribeirão. Empresários, não é nem comprar licença. O que acontece? Imagina que para você fazer uma prova de Stock Car num autódromo, a pista está pronta. A arquibancada está pronta, os vestiários estão prontos, os boxes a estrutura está ali, estão né? prontos. Quando você faz em Ribeirão Preto, você precisa contratar a arquibancada móvel. Você tem que montar a arquibancada, tem o custo de locação. Isso você tinha que entregar. Alambrado em volta de toda a pista. Preparar o asfalto. Você tinha que preparar o asfalto, que é um asfalto mais resistente. Na época deu muita polêmica, inclusive, né? Porque era de rua, circuito. Ainda o último foi no distrito industrial, né? Os 3 últimos foram lá. Os 3 últimos foram, né? Foi uma só na rua, então? Foram 2. 2 na verdade. Rua. Primeira e segunda. 2 na rua. E você precisava preparar o asfalto, você precisava pôr alambrado em volta de tudo, você tem que fechar com tapume, você tem que ter muitos banheiros químicos, você tem que construir camarotes, você tem que construir os boxes, é muito gasto para fazer essa prova. Então não vale muito a pena, se tivesse um autódromo seria mais fácil. Valeria a pena se tiver patrocinador. E aí tem que buscar, dá trabalho. E aí mudou gestão, cada um quer fazer, cada gestão tem uma ideia, quer fazer um trabalho, e aí cada um faz aquilo que acha que é interessante, né? Então essa foi uma decisão de não tentar trazer mais, é um trabalho árduo, um trabalho difícil. Bom, você encerrou sua participação, vamos dizer, em gestão pública na gestão da Darcy Vera, né? E depois, da gestão da Gláucia Berenice. Da Gláucia Berenice, vamos dizer assim, né? Mas, e depois você nunca mais, fechou um ciclo aí, né? Sim, fechou um ciclo. A gente sempre na vida, nunca pode dizer, dessa água eu nunca beberei, mas não é minha intenção. Mas foi uma experiência boa? Foi muito boa. Para você em termos de aprendizado? Foi muito boa, em termos de relacionamento, de aprendizado, de oportunidades. Nós tivemos várias oportunidades, nós tivemos oportunidade de levar caravanas de empresários para a Expo Milão, que é a Expo Mundial, que acontece de 10 em 10 anos. Que você fazia pela parte do turismo. Né? Isso, nós levamos caravanas de empresários para a China, para visitar. Na Expo Mundial, por exemplo, a gente levou o vinho aqui do Marquês de Ivrea, né, que é o vinho do Lorenzato, para expor lá. Nós levamos outros empresários para visitar e trazer coisas para cá. Então, nós levamos o Rodrigo da Arte Luz, vários empresários que foram expor e visitar a feira. Nós levamos para a China empresários que queriam trazer coisas para cá, principalmente importar. Para exportar para a China não, mas para importar para a nossa região. Nós levamos caravanas de empresários para os Estados Unidos, para a região da Flórida, para fazer investimentos lá e também trazer coisas para cá. Então tivemos a oportunidade de divulgar a nossa cidade através da Stock Car e da seleção francesa, mas através das feiras. Sim. Ribeirão participou de todas as grandes feiras, a BAV, a Viesp. Isso já tinha tido antes em Ribeirão? Não tinha Secretaria de Turismo, né? Verdade. Secretaria de Turismo então, era nova. Não era um trabalho que nunca tinha sido feito, Nunca né? tinha sido feito. E tem também o convencimento de mostrar como Ribeirão, que é uma das principais cidades de turismo do Brasil. E hoje não tem mais, Porque né? Quando a gente fala de turismo, a gente lembra de férias. É igual quando fala de futuro. Viajar, fiz palestra de futuro mas agora. Eu fiz palestra de futuro agora, todo mundo pensa no quê? No chat GPT, na internet, na tecnologia. E o futuro é futuro do alimento, da comida, do emprego. Como que vai ser o futuro? É pensar como um todo. A mesma coisa vale para turismo. Quando a gente fala de turismo, a gente lembra de férias, viajar. A gente lembra das nossas férias, de ir viajar. E você fala, mas aqui não tem praia, vai vir quem aqui? Nossa cidade é uma das cidades no Brasil que tem o maior número de leitos. Olha a quantidade de hotéis que tem em Ribeirão Preto. É gigantesco. Inclusive, na minha época, nós quase dobramos a quantidade de leitos em Ribeirão Preto.
por conta de mostrar para os E da empresários a demanda, demanda, né? mostrar, despertar, porque existia uma Quantos fala novos da própria hotéis, AgriShow. né? A AgriShow quase saiu de Ribeirão, lembra? Esse foi um Lembro. Você trabalho estava na também para época no ficar... turismo, você fez parte dessa ficar em batalha Ribeirão, também, né? exatamente, isso mesmo. E a gente fez um trabalho, existia uma fala da AgriShow, o Danhese, falecido Danhese, um grande amigo que era organizador da AgriShow aqui, ele falava muito de custo Ribeirão, porque não tinha hotéis. Tinha muitos hotéis, tinha muitos, porque Ribeirão tem muito hotel. Tem mais hotel em Ribeirão do que em Santos, que é a cidade de praia. Mas, só que Santos tem outra coisa, tem o turismo do apartamento de locação, que é aquele cara que tem um apartamento na praia. Não é o caso aqui. Mas em número de leitos de hotel aqui tem mais. Por quê? Porque nós temos o turismo de negócios. Sim. É o turismo do cara que vem para AgriShow, que tá lotado aí agora. É o turismo, esse turismo Os é muito grandes importante. eventos. É o turismo dos pais que vêm para a formatura das crianças. É o turismo da saúde. Pessoal que vem fazer cirurgia plástica, que vem fazer tratamento dentário, que inclusive vem gente da Europa. É mais barato eles irem tratar aqui do que tratar lá. O pessoal sai de Portugal para vir fazer tratamento dentário aqui. O pessoal sai do Brasil inteiro fazer inseminação artificial em Ribeirão. Ribeirão é fortíssimo em inseminação artificial. Tem artistas importantes aí que são os filhos nascidos por conta de inseminação feita em Ribeirão. Então, Ribeirão tem um turismo de saúde muito importante. Tem na área jurídica, tem os fóruns aqui, o pessoal tem que vir. Tem um advogado que vem para ação trabalhista, para ação de tudo quanto é tipo. Tem uma cidade judiciária aqui. Então, nas universidades, congressos médicos, tem congressos aqui direto, de várias áreas e especialidades. Então, esse do turismo de negócio é muito importante. Turismo de saúde, turismo de negócio é muito importante em Ribeirão Preto. E agora estamos tendo os grandes shows, né? Que aí já é uma outra evolução. Shows internacionais, Ribeirão entrou num circuito aí. Você tem os tradicionais, João Rock, que sempre já tem há bastante tempo. Ribeirão Rodeio Music. Rodeio Music, teve agora também um sucesso. Mas agora você está tendo na arena lá no Botafogo, você está tendo vários grandes eventos internacionais que passam pelas capitais, estão passando hoje por Ribeirão Preto. E Ribeirão tá tendo o seu turismo aí do hard rock, agora o bar do Zeca Pagodinho, grandes bares. Então, a vida noturna em Ribeirão é sensacional. Eu tive a oportunidade de morar em Santos, de morar em São José dos Campos, de morar em São Carlos, de morar em Araçatuba, de morar em alguma cidade, de passar um tempo em Sorocaba, em Campinas. Você sabe que Ribeirão tem um fator que eu falo para todo mundo, que fala o seguinte: aquilo que tem de melhor em São José dos Campos, que tem de melhor em Santos, que tem de melhor, também o grande problema deles, que é a localização. Você já pensou lá em São José dos Campos, que lindo, em 1 hora você está na praia. Em 1 hora você está em Campos do Jordão. Em 1 hora você está em São Paulo. Olha que hora, você precisa ir em São Paulo, 1 horinha. Preciso ir em Campos do Jordão, vou tomar vinho no friozinho lá em Campos, 1 hora. Eu vou para a praia esse final de semana, 1 hora. Então é lindo isso, mas isso também para o negócio cria um problema. Por quê? Porque você precisa comprar um carro novo, você vai comprar em São Paulo. Você vai fazer um aniversário de casamento, você vai impressionar a namorada, ou sei lá o que você precisa fazer, uma comemoração, você vai no melhor restaurante de São Paulo, nos melhores restaurantes que tem no Brasil, que é em São Paulo. Então, isso faz com que não se desenvolva muito, diferente de Ribeirão. Como nós estamos há mais tempo, só que nós estamos de Ribeirão, não tão longe a ponto das coisas não chegarem, porque se você estiver lá no meio do interiorzão bravo, distante, é muito difícil chegar lá as coisas. Demora muito, é muito trabalhoso e custoso. Mas também não é tão perto a ponto de você falar assim, vamos comemorar nosso sucesso do podcast aqui e vamos jantar em São Paulo? Não dá para ir em São Paulo toda hora. De vez em quando você vai, mas não é toda hora. Como é quem mora ali, é 1 hora. Então, isso faz com que a vida noturna em Ribeirão é maravilhosa. Você tem restaurantes de tudo quanto é nacionalidade, tudo quanto é tipo. É comida mineira, francesa, italiana, japonesa, tudo quanto é coisa. Então, quantos japoneses, italianos, tem árabe, tem tudo quanto é coisa em Ribeirão. Você tem concessionárias... Você não tem título de capital, porque do resto não deixa nada a perder, né? É maior, inclusive, do que algumas capitais, né? Em número de pessoas, em capital, no dinheiro. Então, você tem... O PIB, né? Eu sei, assim, o próprio Golfeto, que fazia aquelas análises maravilhosas lá, e foi muito importante para Ribeirão Preto, ele fazia e falava, tinha uma fala dele, falava, passa mais dinheiro pelo banco em Ribeirão do que passa em Campinas. Porque o cara de Campinas é aquilo, está muito próximo de São Paulo, ele vai fazer as negociações em São Paulo. Então, mas Campinas é uma potência, não diminuindo o Campinas, mas assim, isso era uma fala do Golfeto importante. Como o Ribeirão Preto é forte.
E santo de casa não faz milagre, às vezes a gente não dá valor, né? Essa cidade é maravilhosa. Eu que morei em todos esses lugares e que tive a oportunidade de conhecer 24 países, alguns deles várias vezes, eu falo para você, morar em Ribeirão é sensacional. Sensacional. Eu gosto bastante também. Cidade maravilhosa. Não morar em São Paulo, por exemplo. Eu também nunca vou dizer que não, mas não, assim, passear em São avaliando, Paulo é maravilhoso, né? Agora morar lá, mas assim, eu falo que Ribeirão ainda, a gente tem a questão do interior, no sentido, por mais que a gente tenha um trânsito que vai piorando, faz parte, porque tá crescendo a cidade rápido, falta ainda um planejamento melhor e tudo, mas ainda é um interior, ainda é meio perto, você tem de tudo. Facilidade né? de chegar, né? Você vai almoçar em casa, você volta. Você tem possibilidade de ir numa reunião num lugar, voltar e ir para outra, e não perde o dia. São Paulo, você tem que pegar amanhã, vão para uma reunião fora, acabou, você vai, acabou, não volta dia. mais. Você tá num lado da cidade, você não consegue ir almoçar no outro, num outro compromisso. Então, você tem todas essas dificuldades, sem falar de violência, sem falar de trânsito, que você fica muito parado, de dificuldades. Mas é uma cidade maravilhosa. Para ir passear é lindo, né? Sei lá, nos restaurantes, teatros e vida noturna. É sensacional, é maravilhoso. Daniel, e quando você fechou o ciclo da gestão política, pública, você foi... Eu fui para a TV. Mudei de área totalmente de novo, né? Então, mudanças muito grandes. Você vê, engenharia, vai para da ERP vai para o turismo. E aí de repente você foi para a TV. Fui para a TV. No primeiro momento, como diretor comercial da... Essa foto já é recente, essa já eu tirei no estúdio agora, do próprio celular, uma selfie lá, precisava da foto, bati na hora lá. Essa mudança totalmente de novo, onde eu fui convidado para ser diretor comercial. Que então, foi o Grupo Tati. Exatamente. Eu voltei, eu fui diretor comercial de engenharia lá atrás. No turismo não deixei de vender Ribeirão, porque você fazia a venda. Era uma venda, era um comercial. A venda da cidade para as pessoas virem investir em Ribeirão, virem fazer o seu evento em Ribeirão, a seleção da França vir ficar aqui, as pessoas virem. Então era uma divulgação das empresas, dos negócios, da cidade de Ribeirão Preto. E aí depois então a gente vem para a venda de publicidade. Ali eu fiz uma grande mudança também. Quando eu entrei, eu lembro que todas as planilhas e vendas, elas eram feitas, você que é da área sabe, a gente vendia 30 segundos, né? Então, todos os Media Kits, você vinha lá, 30 segundos custa tanto, 30 segundos de rádio custa tanto, 30 segundos de TV custa tanto. Então, você pode comprar no programa XYZ e se você quiser 15 segundos tem um fator de conversão, se você quiser 1 minuto tem um fator de conversão, mas era tudo baseado no 30 segundos, que eu até brincava, falava, 30 segundos é o nosso dólar, que é a referência. E dali você fazia todas as variações. Então, você tinha por horário, você tinha por programa, você tinha um patrocínio dos programas. E eu falei, e a gente não pode vender desse jeito. Porque aí nós vamos sempre brigar com os grandes, né? Rádios e TVs, a gente tem que fazer uma mudança, entender a necessidade do cliente e oferecer para ele uma maneira dele vender mais, ver a dor dele, descobrir a dor dele. É um show, então como é que nós vamos fazer esse show bombar? É uma empresa, é uma casa de carne, como é que você vai fazer para casa de carne? É um açougue vender mais, supermercado, plano de saúde. Então você tinha ali vários clientes, você tem que criar um projeto, e ali fiz grandes vendas, e foi muito legal também, me orgulho de todas essas passagens. Então eu lembro, e pode citar nome de empresa aqui? Pode. Então, por exemplo, eu lembro quando a MRV queria fazer um lançamento já há alguns anos isso já, lá da Henri Nestlé, aquele conjunto habitacional dela lá. Então vender todas aquelas casas ali, predinhos e apartamentos, falou, eu preciso divulgar isso. E a gente bolou então um comando de trânsito que ficava todos os sábados de manhã, e aí o pessoal da MRV falou, a gente precisa de lead, o que é o lead? É o número do contato das pessoas para poder ele fazer telemarketing, ligar, convidar, vender, oferecer. E pela própria lei hoje de proteção de dados, você não pode vender lead, você não pode entregar para as pessoas informações que as pessoas não queiram. Então, a gente tem que autorizar você vender os dados dela, ou passar os dados dela, ou usar os dados dela. Então, a gente criou um comando de trânsito todos os sábados de manhã com os artistas, os apresentadores, com as pessoas lá na porta do stand, com o carro da rádio, onde ele convidava as pessoas para ganhar ali boné da difusora, ganhar camiseta, ganhar ingresso para o cinema, para o teatro, ganhar squeeze da MRV, brindes da MRV. E a gente levava todas as pessoas que escutavam na rádio, chamava durante a semana para ir lá no stand para ganhar os prêmios e participar ali das brincadeiras que aconteciam. E quando a pessoa chegava lá,
ela ia lá dentro do stand, o vendedor dava o brinde, preenchia os dados e oferecia. Muitas vendas foram feitas na hora ali. O cara falou, você paga aluguel, mas você sabia que com o preço do seu aluguel você compra um apartamento aqui, ou uma casa, e ali você ganhava brindes e ali você conseguia fazer o lead, porque ele preenchia, aí sim a pessoa dando os dados dela, por livre e espontânea vontade, fez o lead que ele precisava, pode trabalhar depois com o telemarketing, com os vendedores, com os corretores. Então foi feito um trabalho ali. Vários outros, por exemplo, eu lembro na pandemia, só citando 2, aí podia citar vários. Na pandemia, o Marcos Dias, do Grupo Nacional, ele me procurou e falou, nós estamos com um problema, eles têm um grupo gigante, que tem mais de 60 hotéis no Brasil hoje, ele cuidava aqui de Ribeirão Preto, e ele falou, estou com 5 hotéis em Ribeirão parados. E eu queria fazer uma ação pro Dia dos Namorados. E essa ação nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar pétalas de rosa em cima da cama, vou pôr uma tábua de frios lá com um vinho em cima no quarto, e nós vamos divulgar aqui para você no Dia dos Namorados, venha passar o Dia dos Namorados num quarto do Hotel Nacional. Do grupo, da rede, tem vários aqui. Né? E eu falei, cara, vamos fazer uma coisa a mais do que isso daí, porque isso daí... Se você parar para comparar o quarto do motel para o quarto do hotel, o quarto está muito mais preparado. A cama é grande, a televisão é grande, o quarto tem hidromassagem, o seu hotel é preparado para o empresário, um hotel de trabalho, então a televisão é menor, o quarto é menor, a cama é menor. E aí você não vai encantar, você vai continuar brigando com esse pessoal. E estava tudo fechado, o pessoal não estava saindo, como é que você vai atrair o pessoal? Eu falei, então vamos criar um negócio diferente, vamos pensar o seguinte, qual que é a dor? Vamos sempre pensar na dor. Qual que é a dor que a gente precisa atender? Eu lembro que mesmo sem pandemia, todo mundo queria ir para o restaurante. E eu, que deixo as coisas para a última hora, nunca consegui achar, minha mulher ficava brava comigo, não reservou restaurante para a gente ir. Então as pessoas querem ir jantar fora. É experiência. É uma experiência. E como é que a gente faz esse jantar? Hoje a gente não consegue, os restaurantes todos estão fazendo delivery. Porque elas entregam na sua casa. Aí você vai pedir no Dia dos Namorados, vamos imaginar um casal de namorado que você vai jantar na casa do sogro lá, você vai lá com a namorada na casa jantar lá, que graça vai ter isso? Vamos transformar o seu quarto de hotel no melhor mesa de restaurante do restaurante que a pessoa gosta. Vamos fazer o delivery dele para o hotel. E aí você vende isso antecipado. Então, ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos escolher 4, 5 restaurantes. Deixa tudo pronto, organizado, né? Vamos fazer a venda antecipada. Escolhe 4, 5 restaurantes tops, faz as suas parcerias, ele fez. Escolhe os pratos e faz uma venda online onde a pessoa entra na internet, ele ia ter que fazer a reserva, ele já faz a reserva do prato, com o quarto, e aí você só vende o vinho lá, vai pôr o vinho, aí vai ter que ter a carta de vinhos ali. E ele fez isso e bombou todos os hotéis. Ele divulgou o seu restaurante preferido com isolamento. Que é o isolado por um quarto. E seu banheiro privativo, quarto privativo. Você já chega, seu quarto já está separado, você não precisa passar em recepção, porque você já fez a compra antecipada. Então você já recebeu o número do quarto, já recebeu tudo. Você chega, entra, passa o nome para a pessoa, sobe para o quarto, não precisa falar com ninguém. Já está pago. Você vai para o quarto. Então, fizemos venda, lotou todos os hotéis dele. Então, assim, pensar a entrega que a pessoa vai ter resultados. Eu podia te dar mais um monte de exemplos, mas um pouquinho dessa mudança, essa transformação. E na sequência, eu fiquei ali como diretor comercial durante bastante tempo. Até o Chaim comprar o Grupo Sol Panambi, que foi o grupo do Quércia, né, que tinha rádios e TV espalhados pelo Brasil. E aí eu assumi, então fui para Santos, foi quando eu vou então ficar um ano em Santos, que é cuidar da TV Tati Band lá, que era a TV Tati. Foi estruturar, né, na verdade, com o perfil do grupo, a região nova, né? Exatamente, foi exatamente isso, implementar a cultura do grupo Tati. Então eu deixo de ser diretor comercial para virar diretor executivo. E como diretor executivo, chegar na cidade de Santos, fazer troca de funcionários, implementar a cultura da TV, que era de um grupo, Sol Panambi, grupo fortíssimo, grande, mas que tinha uma cultura de trabalho para o grupo Tati. Então a gente foi implementar, o tempo que eu fiquei ali na Baixada, implementando esse trabalho. E agora? Depois disso eu volto para Ribeirão. Chaim compra duas rádios em Araçatuba. Uma rádio Cultura, que é uma rádio super tradicional lá de Araçatuba, e uma rádio ao lado de Araçatuba, que pega em Araçatuba também, que é a Rádio Nova Brasil.
E ele já tinha a Rede Nova Brasil. No Brasil, lá era uma franquia, não chama franquia, mas é como se fosse franquia, uma afiliada. Mas para quem não é da área, entendeu? Como se fosse uma franquia. Uhum. A pessoa tem uma rádio e toca a rádio da sede lá. E você tem, então, uma afiliada ali, ele compra a rádio, já deixa ela ligada no Nova Brasil e compra a Rádio Cultura, que era a rádio mais tradicional da cidade. E eu vou, então, para Araçatuba tomar conta dessas rádios. Cidade maravilhosa também, rica, menor que Ribeirão, uma cidade fantástica. Família do Chaim vem de lá, o Chaim vem de lá, né? Quando ele chega do Líbano, ele foi morar lá. Então ele investiu nessas 2 rádios lá, fui para lá, fiz um tempo cuidando das rádios lá. Depois vem para Ribeirão Preto, assumo como diretor executivo aqui em Ribeirão, cuidando da Rádio Nova Brasil Ribeirão, da Rádio Difusora em Ribeirão Preto, da Rádio 79 AM, da TV Tati aberta e fechada, que tem 2 canais, uma no 32.1 que é aberto e uma no canal 22 e 522 HD da NET. E as mídias sociais, né? Portal Tati, Instagram, YouTube, toda essa divulgação através de mídias sociais também. Que foi, então, fiquei por 2 anos e meio à frente aqui das mídias do Grupo Tati em Ribeirão Preto, cuidando da nossa região aqui de Ribeirão, aonde, então, agora eu faço mais uma nova transição de carreira aí, mais uma vez, chegando agora a essa novidade que nós estamos, que eu estou encantadíssimo, que eu estou empolgadíssimo, fazendo uma coisa que eu sempre gostei. E é uma coisa de uma carreira solo agora, né, Daniel? Isso é uma coisa sua, né? Um projeto seu. Exato. Essa é uma vontade que eu tinha há bastante tempo, de ter um negócio próprio, um negócio meu, um negócio que eu gosto de fazer. Eu continuo ainda sendo patrocinado pelo grupo, tendo pé no grupo, estou lá no Duca, que é a área de startups, a área de coworking, que fica lá na fábrica mesmo, lá no fundo. Então, estou com o pezinho ali ainda, mas tendo a liberdade agora de ter o meu negócio, que é o B-Hub. B-Hub é Daniel S.A. E que, na verdade, agora você uniu toda essa sua trajetória, tudo que você veio construindo e colocou na sua empresa. É isso. É uma empresa, assim, eu sempre fiz parte do LEAD, fiz parte do Rotary, desde Interact, Rotaract, Rotary, maçonaria, faço parte do Parlatório, que é sensacional o Parlatório, faço parte do Alma Premium, faço parte de 1001 grupos de negócios e de rotarianos e negócios, vários grupos de WhatsApp, de encontro de pessoas. Tem o Café da Manhã, que é feito aqui em Ribeirão pelo diretor regional do Cresce. Você dorme? Eu gosto muito de negócio, eu acho que esse é um dos lazeres que eu tenho, sabe? Eu sempre fiz isso como lazer, como prazer, Não, mas né? que hora que você dorme? Eu durmo pouco. Porque para tudo isso, né? Eu durmo pouco. Eu durmo depois da meia-noite e eu acordo 6 horas da manhã. Então, eu durmo 5 horas e pouquinho por noite. Eu durmo muito pouco. Até gostaria de dormir mais, mas não consigo. Não consigo. Eu durmo tarde e acordo cedo. Então, mas eu tenho esse um dos meus hobbies, assim, das coisas que eu gosto de fazer, é encontrar pessoas. Contei pra você das festas, dos eventos, das coisas que eu sempre fiz na época de faculdade. Eu, desde moleque, eu fui do Grêmio na escola. Depois do Grêmio, eu fiz tiro de guerra. Eu fui presidente do Grêmio do tiro de guerra. Depois, sempre foi de você isso, Sempre foi. Né? Eu sempre fui do Interact, do Rotaract. Aí depois eu fui para Rotary, maçonaria. Depois eu fui participando desses outros grupos todos que apareceram. Então eu tive sempre essa participação. E eu vejo isso como um hobby, como uma maneira de ajudar. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu acho assim, eu sempre peço a Deus e é muito importante, eu acredito muito em Deus e acho a religião muito importante. Acho que para você ter sucesso na vida, você tem que ter essa ligação com Deus. E eu sempre peço a Deus que a minha vida possa fazer significado. Qual que é a sua religião? Eu sou evangélico. Eu nasci numa família presbiteriana lá em Franca, então sempre tive essa formação. E hoje frequento aqui em Ribeirão Preto a Igreja Voz, do pastor Wilson. Não sei se você conhece, fica ali perto da Receita Federal, ali do lado de cada avenida. E então eu tenho essa ligação muito forte e respeito todas as religiões. Casei na igreja católica, porque minha esposa é católica. Então, eu respeito todas as religiões. Acho que a pessoa tem que ter esse vínculo com Deus. E tive a oportunidade de ir para Lisboa e para Portugal e para Fátima e participar de uma imersão lá com a igreja católica.
onde eu recebi inclusive um prêmio lá, com um título da Igreja Católica nessa participação, como comendador lá na Igreja Católica em Fátima. Então tem esse vínculo com a igreja, com Deus, muito forte, né? Muito presente na minha vida. Então, sou casado, tenho 2 filhos, amo eles demais, eu adoro, dentro dos meus hobbies, além de relacionamento e de fazer negócios com que é uma das coisas, participar desses grupos. Gosto muito de fazer as coisas com meus filhos, estar sempre com eles, andar, então levar para andar de kart, para cavalgar, para andar de barco, para estar sempre com eles ali, no judô, no karatê, então tô sempre com eles, acho que é uma felicidade. E o Tanielson hoje nos negócios, então, tem essa nova fase sua. E hoje tem essa nova fase, que é uma fase encantadora, que é uma somatória de tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, tanto profissionalmente quanto nesses grupos todos que eu fiz. E é uma empresa formada, é uma empresa que as pessoas podem se associar a ela, já tem associados. É uma empresa onde ela tem um objetivo, ela se chama B-Hub. O B vem de business, de negócios, de network, e hub, então é um hub de negócios. É um hub de negócios. O nosso objetivo é ajudar as pessoas a concretizar o sonho delas, aos negócios delas. Então, apresentar pessoas que a dor de um é a solução do outro, a gente apresentar pessoas para desenvolver os seus negócios, seus produtos, através de conhecimento, de palestras, de treinamentos e através desses jantares, encontros, associações, visitas. Então, a gente faz visita a empresas. Então, nós vamos montar agora uma visita a Cacau Show. Então, empresários que vão se reunir para ir visitar e ver a experiência Cacau Show. E assim nós vamos visitar outras empresas. Nós vamos fazer visitas internacionais, como a gente já fez, já tive oportunidade para Israel, agora não, está em guerra, mas Israel é um lugar depois que acabar e vai passar, se Deus quiser, é um lugar sensacional de tecnologia. Para a China. A experiência China é maravilhosa, o hotel mais legal que eu já fiquei na vida é na China. A China é interessante porque tudo vai da expectativa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer vários países e eu sempre falo o seguinte, eu fui para a Holanda, eu fui com a expectativa muito alta para a Holanda. E aí eu até me decepcionei um pouco. A Holanda é maravilhosa, mas a minha expectativa era tão grande que eu cheguei lá Mas a sua expectativa para negócios, por exemplo? Para negócio, para tudo, para tudo. A gente vai não só para negócio, né? E assim, eu me decepcionei um pouco por conta da expectativa ser muito alta, o que inversamente proporcional aconteceu na China. Eu fui. E achando aí, que não seria tanto. Ignorância total minha, e isso eu tô te contando uma história de muitos anos, eu tô te falando de 15 anos atrás. Uma história de 15 anos atrás, onde eu fui pra China achando, ignorante, que ia pra uma 25 de maio gigante. Eu peguei uma lista de compra pra minha esposa de muamba, ela falou assim, me traz isso, aquilo, eu fiz uma listinha, eu falei, vou lá pra 25 de março, né, vou pra China. E eu cheguei e fiz uma viagem pra China de empresários, só em lugares excelentes, uma China moderníssima, eu fui para o Vale do Silício da China, vamos dizer, eu fui para a área da tecnologia, eu vi coisas, Juliana, na China que daria um podcast inteiro para falar de China com você, eu vi prédios sendo construídos em uma semana, eu fui visitar um dia falaram assim pra gente, foi uma van buscar no hotel, falou assim, hoje nós vamos visitar uma construção, fomos na van, chegamos num prédio, eu achei que nós íamos visitar o prédio, um prédio de uns 10 andares. Esse prédio era o stand de venda da construção. Então, os 2 primeiros andares, que era um hall aberto gigante, era uma maquete gigante. Eles estavam construindo um bairro inteiro. Esse bairro era uma cidade, era como se fosse Ribeirão. Eles estavam construindo um estádio de futebol, ginásio poliesportivo, prédios de 5 quartos, 4 quartos, 3 quartos, 2 quartos, kitnet. Eles estavam construindo ruas, asfalto, tratamento de esgoto, tratamento de água, estavam construindo escolas, faculdade, tudo. Eles estavam construindo uma cidade. Estavam construindo uma cidade, um bairro para 500 mil pessoas. O stand de venda era um prédio de 10 andares, sei lá, 15 andares, onde todos os andares eram salas de corretores. E os 2 primeiros andares era a maquete. A maquete era uma coisa sensacional. Eu olhava aquela maquete, imagina eu que tinha na minha época de criança aqueles ferroramas, os brinquedos, meu pai montava a cidadezinha comigo ali. Era uma cidade, tinha trem, tinha ônibus, tinha andando, eu acendia a luz, andava os brinquedos, tudo andava as coisas. Os prédios acendiam luzinha, conforme eles iam falando, ia acendendo. E depois, eles desceram tipo uma tampa para maquete e tinha uns projetores 3D no teto.
E aquilo que eles mostraram em maquete, depois ia construindo, assim, na minha frente, em 3D, em holograma. Um negócio sensacional, isso há 15 anos atrás. Eu fui para a China, eu conto essa história sempre, estava falando agora nas palestras de futuro. Eu, há 15 anos atrás, eu fui num restaurante na China, de comida chinesa. Eu falei, eu não sei falar chinês, mandarim. Eu sei falar xexê, aprendi lá 10 palavras, pouquíssimas coisas. E eu falei, como é que eu vou pedir a comida? E aí, você baixava um aplicativo no celular, e esse aplicativo é como se fosse o nosso WhatsApp, Facebook, e-commerce, banco, tudo junto, da China. E lógico que a gente não conseguia falar, mas a gente ali colocava o cartão de crédito e tal, e as compras eram feitas por ali. E você chegava na mesa, tinha um QR Code na mesa, você tirava a foto, o cardápio, como o meu celular estava em português, o cardápio aparecia em português. A foto da comida e a explicação em português e o preço. Então, só de tirar. Isso hoje tem aqui, mas lá. Eu fiz a pedida ali, já foi para a cozinha, fez a comida, tinha o número do quarto, da mesa, que eu não precisei colocar, porque acho que o próprio GPS viu onde eu estava ali, e a garçonete veio, e a pessoa veio e entregou a comida para mim, na minha mesa. Sem precisar falar com ninguém, fez débito no meu cartão de crédito. E eu pedi a comida e comi. Eu achei isso há 15 anos atrás uma coisa de maluco. Hoje você vai aqui no McDonald's, tem isso. Já tá isso. Você compra agora, você abre o aplicativo do McDonald's, você compra o pedido, você chega lá para... Se você escrever a mesa, a menina traz na mesa para você também. Hoje tá aqui. Eu vi isso há 15 anos atrás. Então, eu até brinquei com os palestrantes aí da Palestra Futura, eu falei, para vocês é mais fácil. Você vê o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos e outros países e conta aqui pra gente, porque vai chegar aqui. Ele falou, realmente tem um pouco disso, de facilidade pra gente aqui, mas eles estão no outro nível, né? Esse pessoal tá se falando e tá pesquisando e sabe exatamente muito do que vai acontecer. Não dá para... Eles, quando falam de futuro, não fala futuro, fala futuros, porque existem vários futuros, existem futuros prováveis e possíveis, mas mesmo assim tem variáveis. E é um tema fantástico, dá outro podcast inteiro para falar. Tem muito podcast para a gente falar, tem muito assunto super legal. E nesses anos todos, Daniel, o que você avalia do mercado? Por exemplo, você, na verdade, vamos falar na questão do mercado de relacionamento, de tudo que veio de mudança, no geral, né? Tanto parte comercial, enfim, de tudo que você passou. Como é que você enxerga esse futuro? Hoje, um futuro que a gente tem tão em alta tecnologia, né? Redes sociais na palma da nossa mão, tudo na palma da nossa mão, né? Como é que você enxerga? Eu acho assim, a gente tem que estar muito atento a isso. Eu posso te dar um exemplo de 15, 20 anos atrás, eu fui numa palestra, Juliana, que me abriu os olhos. Eu fui numa palestra que eu fui convidado na época, que vieram palestrantes falar para donos de combustível, postos de combustível. E eles falavam assim, gente, os caras tinha gente lá que tinha um posto, mas tinha gente que tinha 10, tinha gente que tinha 30, tinha gente que tinha 60 postos de gasolina. E o cara chegou e falou assim, simples assim, para chocar mesmo. Ele falou assim, vendam os seus postos. Ou então arrume outra coisa para fazer, porque vocês vão quebrar. Se você continuar como você está hoje, você vai quebrar. Primeiro porque vai ter o carro elétrico, a hidrogênio, a água, ar, sei lá o que vai ser, e ninguém vai comprar etanol, combustível fóssil mais. Na época não chamava etanol, chamava álcool. Ninguém vai comprar gasolina, comprar álcool diesel. Então o combustível fóssil esquece, vai acabar. E se você ficar nisso, você tem 60 postos, você vai quebrar grandão, você vai perder seu negócio. Então ele falou isso para chocar, e falou assim, comecem a pensar o que nós vamos fazer com os postos. Bom, isso há 20 anos atrás. O que aconteceu com o posto de gasolina? Olha o posto hoje. O posto tem farmácia, o posto tem loja de bebida, o posto tem padaria, o posto tem uma conveniência completa. E muitos agora estão colocando o abastecimento elétrico. Abastecimento elétrico. Para o recarregamento do carro. Exatamente. Então, houve essa mudança. Outro dia eu estava conversando com um dono de uma rede de postos e ele falou assim para mim, se você ver, eu hoje pago as contas com o combustível. O resto, meu lucro, onde eu ganho dinheiro é com as outras coisas, não é o combustível mais. Eu só pago conta com combustível, o custo do posto. Então, vê a importância deles terem se preparados e mudar o negócio deles. Se não tivessem, imagina. Nessa mesma palestra, teve um segundo momento que era shopping center. E aí ele deu exemplo, ele falou assim, olhem para os shoppings. Ele falou assim, não que os shoppings estavam lá, mas ele deu exemplo do shopping. Ele falou assim, o shopping tem dinheiro, o shopping manda o pessoal para fora, o pessoal estuda. Ele falou assim, o shopping está mudando, o shopping está passando por transformação. Eles estão se preparando porque o shopping também vai mudar. Olha hoje. Hoje tem hospital dentro do shopping.
Sim. Você tem clínicas, você tem serviços né? em geral. Restaurantes, antigamente era só praça de alimentação. Não. Hoje tem restaurantes, os melhores restaurantes. Eventos você tem dentro teatro, dos você tem teatro. É. Você tem cinema, que é outra coisa que precisa rever, que precisa mudar, atualizar, e tá mudando alguma coisa, mas precisa mudar, porque tá mudando o consumo, o hábito de consumo. Então, assim, o hábito de consumo muda. O mundo oscila. Você sabe, hora coisas estão em alta, hora estão em baixa, isso acontece o tempo todo, mas o hábito de consumo muda, as pessoas mudam e as gerações mudam. A nossa vida é muito curta, a gente vê pouca mudança até. Apesar de que nossa geração viveu pandemia, nós vivemos história. Nós vivemos pandemia, nós estamos vivendo um grande salto porque existem saltos importantes. O primeiro grande salto foi a Revolução Agrícola. O povo era nômade, ele andava. Aí ele descobriu que ele podia plantar e ficar ali. Então ele ia ficar perto do rio, que tinha água, e ficava por ali. Depois teve a Revolução Industrial. Os países que foram rápidos e ficaram ricos, cresceram mais, se desenvolveram, outros ficaram para trás. Então a Revolução Industrial. Depois veio a própria internet, é um dos grandes saltos. Tem vários, mas a internet, quando chegou a internet, e nós vivemos isso, porque eu lembro, a internet de escada chegou, já nem sabia como era, aí ligava, tinha aquele barulhão, caía, custava uma fortuna, e você ficava usando de madrugada, cobrava um pulso celulares, só. Né? Lembra? Celular, lembra quando chegou o tijolão, né? E aí agora chegou uma nova grande mudança, porque aí falaram-se de Second Life, falaram de metaverso, entram umas modas e tal, e vamos viver no metaverso, mas são coisas que passam. Agora, e que ainda existem, mas passa, isso veio por conta do 3D, né? Que a gente começou a ter o óculos 3D, que na verdade é um óculos muito simples, é o celular que pôs aqui na frente por enquanto. Agora vai mudar de novo. Vamos ter muitas mudanças. O próprio celular é uma mudança interessante, porque apesar de estar super moderno hoje o nosso celular, câmeras excelentes, um monte de coisa, mas não deixa de ser um celular igual era o PTzão antigo, que esse tijolão, né? Ele só diminuiu. Agora não vai ser mais o celular, você não vai segurar o celular na mão mais. Você vai ter o celular de outro jeito, pode ser no óculos, pode ser chip, pode ser mil uma coisa. No relógio, que aperta o botão, aparece na sua frente, um holograma, não sei. Mas o celular vai mudar, vão ter muitas tecnologias agora na parte de softwares. E o ChatGPT é uma grande mudança também. Esse sim vem para ficar, porque é o computador. E aí eu estava conversando com um casal de amigos que são programadores. Um da IBM e o outro da Receita, trabalha para o governo. E ele falou assim, os programadores foram tão bons, que eles ensinaram o computador a aprender. E hoje qualquer pessoa vai saber programar, porque eu sou velho, eu tive MSX, eu aprendi a programar em BASIC. Eu também. Primeira linguagem. 10, CLS, 20. Se acontecer isso, aí faça isso, tal. Então, agora você imagina que qualquer pessoa vai programar. Um senhor de idade, uma pessoa chega e fala, computador, faça isso. Vai lá, eu quero assim, assim, assim. Já E de repente ele vai e faz. Então, ele falou assim, os programadores vão perder o emprego. Mas, Nelson, olhando toda essa tecnologia que vem vindo, todo esse futuro, óbvio, a gente tem que se adaptar, tem que evoluir, acompanhar. Mas ainda assim, o relacionamento físico ali... Ele é muito necessário e sempre será necessário. Porque as pessoas falam muito isso, essa evolução da tecnologia, a era de tecnologia no sentido de internet, a se comunicar pelo WhatsApp, redes sociais, tirou muito essa ligação pessoal das pessoas, né? Só que eu ainda acho que não. Eu acho que é o contrário. Eu acho que isso é muito importante. Veja, é impossível não ter essa ligação. Até porque o ser humano não vive sozinho, né? Isso. E aí estão tendo muitas mudanças, sabe? Estão tendo muitas mudanças. Então, por exemplo, o jovem hoje, ele não quer dirigir mais, ele quer usar Uber, ele não quer trabalhar mais fora, ele quer trabalhar em casa, ele quer se comunicar tudo através... Os jovens não falam no telefone mais, Juliana. Eles mandam mensagem. A minha filha não fala. Manda mensagem. E isso é uma coisa interessante, né? Porque eu lembro... Eu tô no quarto, ela tá me mandando mensagem. A gente tem a possibilidade hoje de falar na China, vendo a pessoa. Eu lembro, a gente não tinha nem telefone direito, né? E pra você fazer uma ligação internacional era caríssimo. Caríssimo. Eu lembro que eu assistia quando criança filme que tinha um telefone dentro do carro, que era daqueles que você pegava e tinha um fio. O cara falava, nossa, olha que legal, um telefone dentro do carro, né? Era um sonho. Hoje você liga aqui um vídeo, você fala com o cara que tá em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Então eu tenho a oportunidade de ver minha mãe. E dentro do seu plano de internet ainda. Eu tinha a oportunidade de ver minha mãe lá em Franca, falar com ela, ver se ela tá bem, ver o meu pai, ver todo mundo que tá distante. E a gente não usa, né? A gente manda uma mensagem. Então as pessoas... Eu tive um funcionário outro dia, há um tempo atrás, falou assim, olha, eu queria que você pedisse para todo mundo não me ligar.
Manda mensagem. Quem entra lá, eu recebo, vejo, me liga, me atrapalha. As pessoas não gostam de falar no telefone, as pessoas não querem se ver. Estão namorando à distância, né? Então isso é uma mudança. O mundo, lembra, ele é cíclico, ele sobe e desce. Algumas coisas aceleram, desaceleram, vão e voltam e tal. Tem uma mudança, uma passagem por aí, vai vir outra geração. Mas assim, sempre precisa encontrar. E mesmo que for virtualmente, vai encontrar. Então que seja num metaverso da vida aí, ou que a pessoa vai entrar e tem um você pode não estar com a sua figura, você está com um avatar, mas você vai encontrar pessoas e conversar com elas e precisa fazer esses relacionamentos. Agora, você tem que estar atento, você tem que estudar, você tem que estar antenado no que está acontecendo, você tem que estar por dentro para você mudar. Lembra banco? Banco era enorme. O gerente do banco, quando a gente era criança, era tão importante quanto o prefeito. Falava o prefeito, o juiz de direito, o gerente do Banco do Brasil. Uma cidade era importantíssimo, porque ele dava crédito, ele atestava quem era cliente bom, quem era ruim. Hoje, o banco, minha esposa é bancária, os bancos que eram enormes, vai lá na Praça 15, aquele banco enorme que tinha aquele monte de funcionário, vai diminuindo, é uma portinha hoje. As pessoas não vão no banco. Faz quanto tempo que você não vai no banco? Então, aqueles caixas, aquelas pessoas de atendimento, eles estão perdendo emprego. Aí você fala assim, mas então vai acabar os empregos? Não, eles mudam. Porque imagina a quantidade de pessoas que está tendo que fazer softwares de aplicativo de celular, porque hoje você faz tudo no celular. E de segurança, para evitar hackers, para evitar roubo, para evitar problema. Então, assim, a quantidade de pessoas é tão grande ou maior do que a que tinha no banco que está trabalhando no bastidor hoje. Então, os empregos mudam. Porteiro de prédio, todo prédio tinha um porteiro. Hoje você tem esse porteiro eletrônico. Você chega lá, o cara aperta o botão, atende numa central que o cara está atendendo em 30 portarias. É o que cair, cada hora é um. É o telemarketing lá. É o que tiver livre, atende, onde o senhor está, com quem casa o senhor vai, apartamento o senhor vai, liga, toca no interfone da pessoa, fala, autoriza, entra, aperta o botão, sem precisar estar presencialmente lá. Por pessoa faz serviço de 30. Então tá mudando, o porteiro vai perder emprego, ele vai ter que aprender a ser telemarketing lá. Então, essas pessoas têm que estar atualizadas. Esse B-Hub, nosso negócio, que é um hub de negócios, ele vem para atender essa demanda, para chegar para as pessoas e falar assim, olha aqui, nós estamos te trazendo tudo o que tem de novidade. Seja no Futuros, como essas palestras que nós estamos fazendo, seja no marketing, seja no comercial, seja no tributário, no jurídico, no administrativo. Nós vamos atender você, empresário, pequeno, médio, grande. O grandão não precisa. O gigante não precisa. Mas o micro, o pequeno e o médio precisa. Então, até o médio precisa. Ele não tem força para ter um conselho. Grandes empresas são obrigatórias de ter conselho, até por lei. Você tem governança, você tem que prestar contas, você tem conselho, é obrigado por lei ter. Pequeno, micro, médio, às vezes não tem dinheiro nem para contratar um conselheiro. Então, a B-Hub é uma compra coletiva de conselho. Imagina isso, você tem ali um monte de empresários juntos, se assessorando, e nós temos palestrantes e consultores e pessoas preparadas, mentores, que são contratadas coletivamente, porque você associa ali, você paga, para assessorar essas empresas. Então você tem onde tirar sua dúvida. Você tem um amigo que está passando pela mesma necessidade. Vai chegar lá. Troca de experiência. Troca de experiência. Então nós temos 3 etapas ali dentro. Temos uma etapa que a gente chama de mar aberto. O que é o mar aberto? Mar aberto é onde está todo mundo. Então tem palestras gratuitas, tem eventos gratuitos, tem evento que você paga o jantar, tem evento que você paga o café. Mas você vai lá ter conhecimento e conhecer gente. Então é importante. Conhecimento e outra coisa, relacionamento. Conhecer gente. Então, essas 2 coisas você tem ali de forma gratuita. E ali no funil é onde a gente capta todo mundo para você conhecer o B-Hub, para você conhecer o grupo. Aí depois você afunila e passa por uma segunda etapa que a gente chama de vento em popa. O vento em popa você já tem uma mensalidade, você paga. Isso garante com que a gente tenha ali uma quantidade de palestras, treinamentos e encontros para promover esse network. E é baratinho, custa R$250. Você paga R$250 por mês, você tem direito a palestras, você tem direito a eventos, você tem direito a ir no coworking, no lugar onde encontra pessoas, e nós promovemos tudo quanto é tipo de evento. Evento para falar de vinho, evento para falar de futuros, evento para falar do marketing, evento para falar de comercial, evento para falar de negócio. Vão ter agora para corretores de imóveis. Tem 28 mil corretores de imóveis em Ribeirão. Nós vamos ter um evento para corretores. Então, ali você encontra as pessoas. No segundo estágio, é esse de vento em popa que você já tem um pouco mais de dedicação de tempo no seu negócio. E um terceiro estágio que a gente chama de Oceano Azul,
que aí sim você tem um conselheiro para você. Você tem a pessoa para discutir as suas dores. Você vai sentar com essas pessoas, então você senta numa mesa com 7 pessoas, é um mentor profissional, um board, um conselheiro, com mais 6 empresários, onde você vai trocar entre si, aconselhados por ele. E ele vai dando os direcionamentos para cada um. E ali nós temos a oportunidade de visitar empresas, nós temos a oportunidade de fazer visitas internacionais, fazer caravanas e resolver. Então, identificar a dor das pessoas e tentar resolver o problema delas. Apresentar pessoas para fazer negócios e apresentar oportunidades de negócio. Então, são dicas, informações e negócios. Essas 3 coisas num grupo de hub, de negócio, de network, para entregar para a pessoa a melhoria para ela ir para um próximo estágio, para ela não se sentir sozinha. Ela não vai estar sozinha mais. Ela vai ter um grupo ajudando ela a desenvolver. Danielson, muito bom. Sucesso nessa nossa nova fase, na sua fase nova, né? E eu acho que toda essa sua caminhada te preparou para o momento certo. Eu falo que tudo tem seu tempo, né? Então, esse era o seu momento, né? De você colocar em prática algo que é seu e com todas essas suas ideias, essa bagagem que você trouxe ao longo aí de tudo que você passou, de toda a sua experiência, para ter sucesso aí no seu negócio. Muito obrigado. Eu costumo sempre falar assim, eu estou hoje onde eu me preparei ontem. Aquilo que eu fiz ontem ou durante essa trajetória me trouxe até aqui. E o que eu faço hoje, eu estou preparando o dia de amanhã. É a lei da semeadura, né? É isso, você vai plantando para colher. Exatamente. Não tem jeito de fugir da Então, acho que eu me preparei durante toda essa vida profissional, né? Com várias passagens em vários lugares. E a somatória de tudo isso hoje, ela chegou no B-Hub, que é uma delícia, que é muito legal. E aquilo que eu falei, eu peço a Deus que eu possa contribuir com as pessoas. E essa é uma maneira de contribuir, gerar para que as pessoas, para que gerem emprego, para que as pessoas se desenvolvam, que as empresas tenham sucesso. Né? Isso é fundamental legal no mercado. É igual a gente falou, por mais que a gente tenha tecnologia, mas esse tipo de trabalho, de conexões, ele tem que existir, né? Não tem jeito. Hoje está muito na moda startup, né? Então, todo mundo falando de startup, e às vezes a gente não olha para as empresas do dia a dia. Para as empresas que estão aí trabalhando. Então, é esse foco que nós queremos dar. Você empresário. Fazia até o convite aí já. Você empresário, micro, pequeno, médio empresário, que tem o seu negócio, junte-se a nós, porque juntos nós podemos ir muito mais longe. Então, com informações, com dicas, com negócios, com encontros maravilhosos de informação e conhecendo as pessoas, porque às vezes a dor de um é a solução para o outro e a gente vai, todo mundo junto, vai muito mais longe. Obrigada pela sua participação. Vamos fazer outros bate-papos aqui, né? É bem curto o tempo, né? Mas já foi mais de 1 hora de conversa. E você sabe que tem muita mais coisa pra gente falar, porque é uma delícia conversar com você. Uma delícia conversar com você e tem muito tema legal aí. Então, só deixar o Instagram e o nosso site, é o www, né? B-Hub, é B-H-U-B, B-Hub.net, de internet, .net.br. Então, bhub.net.br, já tem lá o site, ou então no Instagram, bhub, aí tem um hashtag business, que você pode procurar no Instagram, ou Danielson Campos. Lá no meu tem direcionamento para todos eles. Danielson Campos no Instagram. E um prazer convidar você, Juliana, para se associar, para ser uma das nossas sócias do B-Hub, que você possa ser uma das nossas palestrantes, uma das nossas mentoras, nessa sua área de jornalismo, que você é uma pessoa muito competente, nessa sua área da moda, que eu sei que você gosta muito, que você tem esse conhecimento e trabalho muito forte, que você possa contribuir também com pessoas que você já faz, mas que você faça um pouquinho junto lá no B-Hub. Com certeza, estamos juntos. Legal. Obrigada, Danielson. Obrigado você. Pessoal, vamos ficando por aqui, um papo bom, né? Contribui tanto aí, tenho certeza que você vai levar alguma coisa para sua vida aí, às vezes te dá uma animada aí, né, nos seus negócios, olhar aí todo esse mercado, enfim, é o que nós fazemos aqui do Seu Propósito, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau.